Oi, pessoal, vamos resolver a questão de uma distribuição Poisson não, binomial, parâmetro M de Maria e probabilidade θ de sucesso, né, e considerar uma priori beta de parâmetros. Quais são os parâmetros, pessoal, da beta? Quais são os parâmetros? Deixa eu conferir. x1 até xn, amostra aleatória de x, onde x é uma distribuição binomial, parâmetro M, probabilidade de sucesso θ. E vamos considerar θ, certo? Como sendo uma distribuição beta. Qual o parâmetro que está aí no slide? É AB, é alfa, beta, o que está? AB. AB. Uma anotação interessante aqui para a gente trabalhar, certo? Adotar, sempre trabalhar, que xi dado θ, certo? É uma distribuição binomial de parâmetros M, θ, certo? O I variando de 1 até N. Tá? Essa é uma maneira da gente escrever o modelo Bayesiano, tá certo? É como se fosse os dados condicionados no parâmetro θ tem uma distribuição binomial. Isso é uma anotação hierárquica, tá? E o θ, por sua vez, tem distribuição beta de hiperparâmetros, a gente chama de hiperparâmetros. Os parâmetros da priori a gente chama de hiperparâmetros, AB, certo? Então, veja que aqui é uma distribuição condicional e aqui é uma marginal de θ. Xi dado θ binomial mθ e θ beta AB. Tá? Qual a distribuição a posteriori? Né? Θ dado x igual a x. Qual a distribuição a posteriori? Bom, a verossimilhança Lθ x, verossimilhança é uma função do parâmetro θ e não dos dados, certo? Mas ela é escrita como sendo um produtório I variando de 1 até N das funções de densidade e probabilidade, mas vista não como função de xi, e sim como função de θ, né? Mas aí, ó, f de xi dado θ. Isso é igual. Bom, isso vai ser um produtório das binomiais. Eu tenho N binomiais. Combinação de M, xi, não é isso? Vezes θ elevado a xi, número de sucesso, vezes 1 menos θ elevado a M menos xi. E o xi variando de 0, 1, 2 até M. Ok? Então, a combinação de mxi, xi a xi, não depende de θ, é uma constante normalizadora. Então, o produtório dessa constante normalizadora é descartado. Então, o L de θ x é proporcional a θ elevado a xi, produtório de 1 até n, dá um somatório do xi. Então, θ somatório de xi. Vezes
1 menos θ. M é uma constante. O produtório de 1 até n de uma constante de 1 menos θ elevado a m dá nm. N vezes m menos somatório do xi. Ok? Então, vamos guardar essa verossimilhança. E o θ, sendo beta, né? Tendo distribuição beta, então f de θ, a FDP de uma beta é gama de A mais B, né? Os hiperparâmetros. Que, na verdade, a FDP de uma beta é 1 sobre beta de AB. A função beta, tá? Existe a função beta, que é uma integral, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a função beta. Eu acho que não tenho, não. Aqui é a apostila do professor Ricardo Ehlers. Tem a distribuição gama, função gama, mas não tem a função beta. Mas a função beta, ela pode ser escrita como vamos lá, vamos ver aqui. É 1 sobre a beta de AB vezes θ elevado a A menos 1, que multiplica 1 menos θ elevado a B menos 1. O A positivo, o B positivo e o θ um valor entre 0 e 1. Então, se eu integrar essa FDP em relação a θ, ela tem que dar um valor igual a quanto, pessoal? Se eu integrar f de θ nos reais, f de θ nos reais vai dar a integral entre 0 e 1 dessa função. Aí, esse numerador tem que ser igual a quanto? Para que dê a integral igual a 1. Ó, observe. Integral nos reais de f de θ dθ. Para quais valores de θ, o f de θ é não negativo, pessoal? A FDP dessa beta, né? Ó. Para qual valores de θ, a FDP da beta é positiva, pessoal? É não negativa. Maria, Beatriz? Maior do que zero, né, professor? Oi? Seria maior do que zero, né? Qual intervalo de θ? Porque não é integral nos reais, mas tem que ser integral onde a FDP é não negativa. Para qual intervalo a FDP f de θ é não negativa? Eu acho que é entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1. Porque eu vou ter integral nos reais de menos infinito até 0, a FDP vale 0 nesse intervalo de θ. Mais a integral de 0 até 1, de 1 sobre beta de AB, vezes θA menos 1, vezes 1 menos θ, AB menos 1, dθ. Mais a integral de 1 a mais infinito. Quanto vale a FDP nesse intervalo, de 1 a mais infinito? Quanto vale a FDP? Vamos lá, quanto? Vai ser 0. 0, a FDP vale 0. Então, isso aqui, 1 sobre beta de AB é constante. Cai fora fica fora da integral. Então, isso é a integral de 0 até 1, de θ elevado a menos 1, vezes 1 menos θ, AB menos 1, dθ. Quanto deve valer essa integral
para que f de θ seja realmente uma FDP, pessoal? 1, né? Hein? A 1? integral, não, só a integral. Essa integral tem que ser... Essa integral aqui tem que ser igual a quanto para que a integral no reais da f de θ dθ seja igual a 1? Quanto é que deve valer isso aqui? Aí isso aí tem que chegar em beta AB, né? Exatamente, porque se essa integral aqui for igual a beta b, cancela com beta b, né? Dividido por beta b é igual a 1, certo? Então, se f de θ é realmente uma FDP, aí implica, então, que ó, a integral de 0 até 1, de θ a menos 1, vezes 1 menos θ a b menos 1, isso aqui, por definição, tá? É igual a beta de AB, tá? E a beta de AB é igual a gama de A, tá? É possível mostrar, eu não sei mostrar, mas é possível, né? É gama de A que multiplica gama de B, dividido, que isso vem lá dos cálculos, né? Dividido pela gama de A mais B. Aí tem que voltar às origens dos cálculos, tá certo? Então, a beta de AB é igual a gama de A, que multiplica gama de B, dividido por gama de A mais B. Então, ó, por isso que aqui, ó, beta de AB fica gama de A, gama de B, dividido pela gama da soma, aí vai passar para o numerador a gama da soma. Então, f de θ é igual a gama de A mais B. Não é isso, pessoal, que vocês têm aí? Meninos. Porque a beta de AB é gama de A, gama de B sobre a gama da soma. Mas inverte, né? Aí fica a gama da soma dividido pelo produto das gamas. Θ menos 1 vezes θ pertencente a 0,1. Ok, então essa gama aqui, a beta invertida, ela é constante em relação a θ. Então, f de θ é proporcional a θ a menos 1, que multiplica 1 menos θ b menos 1. Logo, a posteriori, f de θ, a densidade a posteriori, f de θ dado x, é proporcional. Aí eu faço o produto, né? De quem? Da verossimilhança, que é o θ, eu vou chamar de t. O somatório eu vou chamar de t. T de tatu minúsculo. Θ elevado ao somatório. Então, θ, quando multiplica por isso daqui, ó, então vai ficar t mais o a da priori. E aí eu vou colocar entre parênteses aqui, menos 1. Eu não fiz nenhum artifício matemático, né? Eu simplesmente multipliquei o θ elevado a t por θ elevado a a menos 1. Então, ficou θ elevado a t mais a menos 1, que multiplica 1 menos θ, aí a verossimilhança ficou 1 menos θ elevado a nm menos t, então fica elevado a n, que multiplica m, menos t, o t é o somatório, mais b. Mais b. Tudo isso menos 1. Ora, pessoal, isso é o núcleo de qual FDP?
e o θ entre 0 e 1. É o núcleo de qual FDP, de qual distribuição? Da beta. Da beta, ou seja, θ dado x tem de uma distribuição beta com quais parâmetros? T mais A T mais A e N vezes M menos N vezes T M mais B, né? menos T Mais B. mais B, né? Então, pessoal, a gente acabou de dizer o seguinte, que a beta é uma família de distribuições conjugada a binomial, tá? É uma família de distribuições conjugada à distribuição binomial, né? Eu tenho um modelo estatístico, modelos dos dados, né, do x dado θ, binomial. Quando eu coloco uma a priori beta, tá? A distribuição a posteriori também vai ser beta. Então, quando eu tenho esse tipo de relação, quando a posteriori tem a mesma distribuição da priori, eu digo que a priori ela é conjugada ao modelo estatístico que a gente está trabalhando. No caso agora, a beta é conjugada à binomial. Entenderam? Né? Então, se de um lado, se eu tivesse gama na priori e a posteriori fosse gama, então a gama seria conjugada a um certo modelo, né? A um certo modelo que eu esteja trabalhando, tá? Então, o interessante na família de distribuições conjugada é porque agora, se eu tenho um modelo binomial, tá? E atribuo uma a priori beta com parâmetros A e B, eu não preciso mais ficar fazendo esses cálculos que eu acabei de fazer, multiplicar a verossimilhança pela priori, para obter a posteriori. Por quê? Porque eu já conheço o resultado da posteriori. Se eu tenho uma binomial e considero uma a priori para o parâmetro θ, eu já sei qual vai ser a posteriori. Eu já sei que vai ser também uma beta, com que parâmetros? Somatório do xi mais A, né? O A vem da priori, e o segundo parâmetro é o N vezes M, né? O tamanho da amostra vezes o M, que é o número de repetições da Bernoulli, no experimento Bernoulli da binomial, menos o somatório do xi, mais o B da priori que eu estou considerando, tá certo? Então, esse resultado aqui que a gente deve guardar. Então, a gente somente atualiza, né? Se eu tenho um parâmetro A e um parâmetro B na priori, aí eu atualizo com o somatório de xi, né? NM menos somatório de xi, eu atualizo com o parâmetro B. Eu atualizo os parâmetros da beta e obtenho, então, a posteriori. E é isso que a gente pode fazer no exemplo que a gente tem aí na apostila, no slide. Deixa eu me ver aqui. Tem um exercício aí, não tem? Um exemplo. Ó, suponha que a proporção θ de itens defeituosos em um grande lote é desconhecida, né? A proporção de itens defeituosos, o θ. Para estimar θ, uma amostra de 100 itens é selecionada aleatoriamente e com reposição. Tá? Nesta amostra, apenas 3 itens são defeituosos. Tá? Então, o M é 100, né? E o X foi 3. Em seguida, uma nova amostra de 100 itens, então o M é 100, é uma segunda amostra da binomial, é selecionada. E agora apenas 5 itens são defeituosos, né? São encontrados defeituosos. Assuma uma distribuição a priori, beta, o A igual a 2 e o B igual a 200 para θ. Item A, encontre a distribuição a posteriori de θ. Item B, em um mesmo gráfico, exiba as densidades a priori e a posteriori. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar como exercício isso aqui para vocês, para me entregar na próxima aula.
Além disso, eu vou deixar uma outra slide para vocês trabalharem. Para a próxima aula, a gente fazer a discussão em cima do slide, tá certo? Tem esse slide, eu vou deixar um outro slide para a gente fazer comentários, trabalhar em cima dela na próxima aula. Mas, para isso, eu quero que você resolva esse exemplo 11 e também trabalhe em cima do outro slide que eu vou mandar para vocês quando terminar a aula. Professor, o exemplo 11 que o senhor fala é a letra B, né? Porque a letra A o senhor já praticamente fez, né? Exatamente. Você vai utilizar o resultado, né? Porque aqui, quantas amostras de binomiais eu tenho? Quantas binomiais? Quantas amostras de binomiais eu tenho aqui? 200, né? Na verdade, 2. Porque, para estimar θ, uma amostra de 100 itens é selecionada aleatoriamente e com reposição. Nesta amostra, apenas 3 são defeituosos. Aí, em seguida, uma nova amostra, tá vendo? Uma nova amostra de 100 itens. São duas binomiais onde m é igual a 100. Entendeu? E aí é selecionado e agora apenas 5 são defeituosos. Então, na verdade, eu tenho duas binomiais. Então, aquele produtório de 1 até n, o n é igual a 2. Vai ser um produtório de 1 até 2. São duas binomiais. Onde m é igual a quanto? Vai ser 100. 100. Pronto. Né? E aí, o xi, quais são os xis? O número de sucessos em cada cada binomial. Vai ser 3 na primeira e 5 na segunda. Exatamente. Tá? Então, percebam que aqui a amostra é de binomial. Existiu uma primeira retirada, uma primeira amostra, tá? De binomial. Que binomial é essa? M. M igual a 100, onde você observou 3 sucessos. E a segunda amostra, né, também foi binomial de parâmetro M igual a 100, onde ocorreu 5 sucessos. E com essa informação desse experimento, de seleção de amostra tamanho 2 de binomial, tá? Eu quero saber qual a distribuição posterior de θ, tá? E aí fazer um gráfico exibindo as duas priores, a priori e a posteriori no mesmo gráfico, né? A densidade, tá? Aí eu queria ver esses comandos lá no R, tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente continua na próxima aula nossas discussões, tá? Havendo dúvidas, né? Pode entrar em contato. Ok? Então, vou cancelar aqui a gravação. Um abraço.